aqui para vocês, ao vivo pela TVT de São Paulo, também pela TV GGN. Nassif, semana turbulenta, como sempre, as coisas vão afunilando. A gente vê aí, inclusive, um mercado novo de teses. Você já viu o mercado novo de teses? Já. É muito interessante. Vamos falar sobre isso. Agora, deixa eu trazer um primeiro aspecto aqui para os nossos internautas e para você comentar que, assim, o Augusto Aras está de férias e ele estava sendo pressionado. Alguém telefonou para ele e falou: olha, a coisa está feia aqui para você, né? E ele soltou uma entrevista antiga dele para usar como resposta a esse discurso golpista do Bolsonaro. Faz um briefing para a gente desse estado de coisas aí do nosso cenário político. O que você... O que está vendo, o que deu para ficar claro com esse desastre que foi esse encontro do Bolsonaro com os diplomatas, a reação das corporações mostra o seguinte: elas desembarcaram do Bolsonaro. Elas já estão com expectativa em relação ao próximo governo. Porque é muita, a Polícia Federal, a BIM, a Associação de Funcionários da BIM, 3 associações da Polícia Federal, a Associação Nacional dos Procuradores da República, de TCU, de tudo. Então, eles já sabiam antes das ameaças, mas agora estão percebendo que está chegando no final. E você tem um aspecto muito importante, que foi o que aconteceu com o presidente da Caixa Econômica, aí, como é que chama lá? O Pedro Maluco, que é o Pedro Guimarães. Pedro Guimarães. Aliás, você viu que um diretor se suicidou, né? O que está aparecendo de coisas dele aí, ele era um cara perverso, não era só assédio sexual. O que ele fez com diretores e tudo lá foi uma loucura. Mas ele era um dos caras principais do bolsonarismo e dançou. Vai levar um monte de processo aí na nuca, provavelmente vai ser condenado e preso. Então, digamos, isso aí acabou com aquela sensação dos bolsonaristas de que seriam blindados pelo presidente. O Bolsonaro fez isso com o Daniel, como é que chama? Aquele atleta lá, o Daniel, aquele deputado, Daniel Silveira, uma coisa assim. O Daniel Silveira que ele indultou, né? Indultou. Então, ali ele abusou demais, ele avançou todos os sinais, mas ele precisava sinalizar para os aliados dele que ele garantiria a impunidade. Porque os aliados dele estão até o pescoço com jogadas aí criminosas. Sejam jogadas de opinião, seja o que está acontecendo aí com o orçamento secreto. Você vê, o Arthur Lira, nesse silêncio aí, o que a Polícia Federal faz? Faz uma ofensiva em cima da Codevasf lá, que é o orçamento de relator do próprio Ailton Lira. Ou seja, então, pela primeira vez, desde que começa o governo Bolsonaro, os seus seguidores estão percebendo que podem ser presos mais à frente, ou pelo menos que tem punição, que tem denúncia, processo e condenação. Então, isso aí está provocando um esvaziamento do Bolsonaro. Por isso que eu acho que o que ele fez lá com os diplomatas, mais do que... Ele é um imbecil, ele tem que levar em conta essa questão, né? Mas era mostrar força para os seus apaniguados, para não haver debandada. Porque esse caso aí do presidente da Caixa aí foi uma trinca muito forte na turma dele lá, sabe? Tá aí, análise importante do Nassif. Sempre faz falta te ouvir, porque eu não tinha calculado. Quer dizer, a queda do Pedro Guimarães é um marco, né? Deu um golpe ali na base do Bolsonaro. Mas existe aí, vamos lá no mercado de tese já de cara, porque você falou da reunião com os diplomatas, e é justamente isso que eu queria que você passasse a sua percepção para a gente, Nassif, porque... Estava falando com o Vadir Damus ontem sobre isso. Algumas pessoas entendendo que o Bolsonaro está forçando a barra para fazer com que o TSE indefira a candidatura dele, para ele ter um discurso de vítima. Como é que você vê essa tese? É uma possibilidade. E você tem uma tese também do Pedro Serrano, do risco de um golpe sem Bolsonaro.
pretexto de salvar o Brasil do Bolsonaro, um golpe, uma intervenção qualquer que tire o Lula da jogada também, sabe? São teses aí, são hipóteses, né? Mas o Bolsonaro, o que ficou claro também, à medida que você tem o rescaldo da reunião dos diplomatas lá, é que nenhum comandante aí, nem ninguém do alto comando das Forças Armadas que foi convidado foi nesse encontro. A não ser esse general Paulo Sérgio, que está desmoralizado. E você vê que é interessante, quando você pega as notinhas de jornais que têm acesso aí aos bolsonaristas, num primeiro momento, o pessoal do Centrão jogando a culpa nos generais. Hoje, quando você cata uma coluna do Globo, os generais jogam a culpa num coronel lá, um cara que nunca apareceu. E fala, não, esse aí é o grande conselheiro do Bolsonaro. Foi ele que organizou, que deu a ideia desse encontro com diplomatas. Está todo mundo se escafedendo. Todo mundo se escafedendo. A Maria Cristina Fernandes, que é uma das mais acuradas analistas aí, traz outra informação relevante aí, que é o levantamento do Tribunal de Contas sobre as compras secretas aí das Forças Armadas. Parece que tem uma dinheirama aí sem comprovação, sem nada, porque como é segurança nacional, eles não passam por licitação. E parece que tem aí um jogo pesado aí para a prestação de contas, com os responsáveis aí podendo responder com seus bens também, sabe? Então é interessante, mas o ponto focal, digamos, de tudo isso foi essa reação uníssona das corporações públicas, mostrando que já estão de olho no próximo governo, no período de normalidade do próximo governo. Volta tudo à normalidade.